Eu estava falando com Deus agora há pouco e falei na minha oração: Deus, eu não sei o que dizer para a tua igreja. Não, ainda que a gente se prepare, ainda que a gente prepare um esboço, prepare uma palavra, ainda assim, eu não sei o que dizer para a tua igreja. Eu não tenho nada para dizer para o teu povo, porque tudo que eu disser de mim mesmo não gera resultado, não gera bênção na sua vida. E eu falei: Senhor, fala o que o seu povo precisa ouvir, mas fala o Senhor, não o que eu quero dizer, fala o Senhor, porque o Senhor sonda os nossos corações e sabe o que nós precisamos ouvir. E hoje Deus colocou uma palavra ao meu coração, algo que não faz muito tempo que estive ministrando acerca disso, mas que algumas pessoas precisam ouvir a fé de um homem de Deus, aqui relatado na Bíblia Sagrada, e aprender com essa lição, aprender com essa história. Então, pega a sua Bíblia, por favor, e abra a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. O povo que dá glória a Deus veio hoje para a igreja ou ficou em casa? Esse anjo aí tá bem refrescante, viu? Tá gostoso por esse anjo aí na parede, né? A Ruth se aposta do ventilador, né? Gira um pouquinho mais para cá, Gabriel, por favor. E a luz está acesa e de terno é muito quente, né? Vamos lá. Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Se alguém tem dificuldade para encontrar, Daniel vem depois ali de Ezequiel, depois de Isaías, Jeremias, amém? Antes do Novo Testamento. Tá ótimo, Gabriel, obrigado, viu? Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo de número 1, que diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3: Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém? Diga comigo por gentileza, versículo 3: Então Daniel se destacou entre estes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Você crê que Deus vai falar com você? Você crê que essa tarde Deus reservou para falar ao seu coração? Se você acredita nisso, coloque a sua Bíblia no seu assento e aplauda a palavra do Deus vivo. Aplauda bem forte, porque suas palmas engrandecem ao Senhor. A Ele honra, louvores, glórias. Fale conosco, meu Deus, nessa tarde, em nome de Jesus. Pode se assentar no seu lugar. Amada igreja, povo de Deus, redobre a sua atenção à palavra do Senhor. E antes mesmo da gente entrar na palavra de Deus, vamos fazer uma breve oração. Feche os seus olhos um pouquinho, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus querido, a Tua palavra, ela é fiel e verdadeira, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, alcança a divisa da alma do Espírito. A Tua palavra exorta, consola, a Tua palavra, meu Deus, nos fortalece. A Tua palavra gera fé em nossos corações. A Tua palavra é o alimento para o nosso espírito. Sem ela, meu Deus,
nós não conseguimos ficar espiritualmente de pé. Mas essa mesma palavra, ela não pode ser dita, vinda do coração do homem, mas ainda que o homem fale, que ela seja inspirada pelo Senhor. Ó Deus, então, que tudo que for dito aqui, que não seja de sabedoria do homem, mas que seja inspirada pelo Teu Espírito Santo, para que haja, meu Deus, um fruto, e que a Tua palavra não volte sem o resultado para qual está sendo enviado. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, igreja? Povo de Deus, nós passamos dias difíceis, não passamos? E você sabe que o povo de Deus, a igreja, passa por tribulações que o mundo não passa. A igreja, irmã Edna, passa por situações que o mundo não vai passar. O povo de Deus, não, entenda isso, eu não estou fazendo aqui um vitimismo, não, mas tem guerras que é só a igreja que enfrenta, tem guerras que é o povo de Deus que enfrenta. Se você for dar uma olhadinha na história de Esté, e eu gosto de dar esse exemplo, não teve nenhum outro povo que foi perseguido por Amã. O único povo que Amã perseguia foram exatamente os judeus, porque era o povo de Deus. Mas a gente não pode achar que as lutas que nós passamos são elas para nos envergonhar. Nós não podemos achar que as lutas que nós enfrentamos são elas porque Deus não se importa conosco e a gente desistir nas primeiras lutas. Pelo contrário, quando você passar por lutas, como diz a palavra de Deus, tem de grande alegria, porque só é provado aquele que Deus quer aprovar. E nós passamos por situações difíceis, mas a grande questão está em como você enfrenta o dia difícil. A grande questão não é ter provas, é como você enfrenta as suas provas, como você enfrenta as suas lutas. Eu sei, tem dia que dá vontade de chorar e falar assim, meu Deus, eu não aguento isso, mas se você ficar prostrado, não se levantar, não ir adiante, o seu problema não resolve. É ou não é verdade? É como você encara o dia difícil que é o segredo para a gente vencer. Eu posso dar um exemplo para vocês, para os irmãos entenderem. Eu nasci pobre, e adivinha qual o meu estado hoje? Eu sou pobre ainda, e há pouco tempo eu me casei, e pobre assim, né, graças a Deus não falta nada, mas a gente não tem nenhum luxo. Há pouco tempo eu me casei, irmão Vanderlei, e quem aqui já se casou sabe que tem muito gasto. Tem ou não tem, pessoal? Não, mas é muito gasto. É gasto com roupa, com vestido, e não é só coisa superficial não, é gasto com coisa dentro de casa, porque você está começando uma vida, então seja a casa, o aluguel, seja os móveis, seja tudo dentro de casa, seja uma recepção, seja uma e gasta. E ainda que a gente se planeje, sempre tem uma coisinha que sai fora do planejamento. E teve dias, pessoal, que era tanta coisa que tinha que resolver, tanta coisa que tinha que comprar, que tinha que pagar, eu não aguentava mais ouvir a palavra comprar. Tem que comprar, não aguentava mais ouvir isso, tem que comprar, tem que fazer. E diante de Deus, a gente planejando, lutando, guardando dinheiro, mas ainda assim precisando de algumas coisas. E teve um dia que eu não aguentei, que eu parei a minha moto em um lugar vazio assim, e eu chorei diante de Deus, e a minha oração não foram palavras, foram lágrimas, mas ainda bem que o nosso Deus entende lágrimas também. Eu chorei na presença de Deus, eu falei, meu Deus, como é difícil a vida, como às vezes parece ser injusto a vida. Tem gente que nunca deu um prego num sabão, e tem tudo bom e do melhor. Oh Deus, poxa, como as coisas são complicadas, e a gente ralando, buscando, planejando, mas ainda assim é difícil.
e a minha oração foram lágrimas diante de Deus, mas o Espírito Santo falou para mim uma coisa: você vai ficar chorando ou você vai se levantar para lutar? Você vai continuar chorando ou você vai fazer alguma coisa? Porque se você ficar em cima dessa moto chorando, meu amigo, você não vai resolver nada. Você não pode olhar para situações da sua vida e somente se lamentar, e somente chorar, e dizendo não tem como, não tem jeito. Se você só chorar e se lamentar, as coisas não vão mudar. Ei, eu começo essa mensagem dizendo para os irmãos: ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que você vá para uma terra estrangeira, ainda que você passe por aperto, continue lutando, porque há um Deus que garante a sua vitória. Não abale os seus pensamentos, não se deixe entregar pelas lutas, porque enquanto você está lutando, Deus está trabalhando em seu favor. Enquanto você está confiando em Deus, Deus está agindo em seu favor. E nós vemos um exemplo muito claro disso, de um cristão que não se abatia, de um servo de Deus que não se abatia. Este homem chamava-se Daniel. Daniel, meu irmão, minha irmã, era um homem que vivia na nobreza de Israel. Pastor, o que é isso? Daniel era um homem que fazia parte da elite de Israel, e de uma hora para outra vem o império da Babilônia, e o império da Babilônia leva uma boa parte das pessoas de Israel, quase todos, e os mais simples, os plebeus, para trabalhar em serviço pesado, e a nobreza para trabalhar em serviços mais nobres, que requeriam ali um certo conhecimento. Mas Daniel deixa a sua vida luxuosa em Israel, Daniel deixa o seu conforto em Israel, e ele então passa a ser um homem exilado na Babilônia, a serviço de Nabucodonosor. Mas pastor, nós temos que ver que Daniel comia dos manjares, ou tinha, pelo menos acesso aos manjares do rei, vivia nos palácios, é verdade, mas ainda que vivesse nos palácios, tivesse a comida do rei, nada se compara a estar na sua casa. Você já viajou para um lugar bonito, para uma casa de um parente, talvez seja até confortável, mas chega uma hora que você fala assim: eu quero ir para minha casa. É ou não é verdade? E você chega, ainda que seja simples, Gabriel, você chega na sua casa e é uma paz, é uma alegria, é um conforto. Daniel estava exilado em terra estrangeira, mas você não vê Daniel assim: ai, o que Deus fez comigo, como Deus é ruim. Você vê Daniel continuando servindo a Deus, você vê Daniel com o espírito excelente, você vê Daniel lutando, você vê Daniel de cabeça erguida. Ei, você vê Daniel confiando em Deus, ainda que estivesse no exílio. Por quê? Porque ele confiava nas promessas de Deus, ele confiava que ele era povo, descendência de Abraão, e Deus havia dado uma promessa para Abraão, que ele e a sua descendência tomaria posse de onde eles colocassem a planta dos pés, que eles tinham sido chamados para ser cabeça, meu irmão. E se Daniel tinha promessas da parte de Abraão, sendo herdeiro de Abraão, saiba que nós que estamos em Cristo somos herdeiros de Abraão, mas além, nós somos co-herdeiros de Cristo. Nossa herança é muito maior e nossas promessas são maiores. Mas para você viver essas promessas, você não pode se abater diante das lutas. Continua. Diga para o seu irmão assim: continua. Diga para o outro assim: não para não. Tem dia difícil, mas não para não. Continua servindo a Deus, continua crendo que o seu Deus é poderoso. E Daniel continua acreditando. Aí sabe o que vai acontecer? Daniel continuou crendo, continuou servindo a Deus, e Deus começa a exaltar Daniel, porque depois da provação, depois da tribulação, vem o quê?
vem o quê? A bonança. Depois da tempestade vem bonança. Depois do gigante vem a paz. Depois das guerras vem a paz. Então, depois do deserto tem a terra prometida. Depois dos dias difíceis tem dias de bênçãos para a nossa vida. E Daniel começa a ser exaltado. Já no governo de Nabucodonosor, Daniel já começa a ser exaltado, porque Daniel tinha um espírito excelente, ele orou ao Senhor, e Deus revelou a ele o sonho que Nabucodonosor tinha sonhado. Só que depois de um tempo, pessoal, o império da Babilônia vai cair, e quem vai cumprindo a visão, o sonho que Nabucodonosor teve, e quem vai assumir no lugar, vai ser um povo chamado Medos e Persas. Isso é histórico, isso aconteceu. E quem era o rei não era mais Nabucodonosor, era um rei chamado Dário. Diga comigo assim, Dário. Ou alguém pode chamar de Dario, o importante é que você sabe quem era Dário. E este rei, ele tinha um sistema de governo bem parecido com o que nós temos no Brasil, que era o rei, o cabeça, só para você entender, equivalente ao presidente. Abaixo havia os governadores, e abaixo havia os prefeitos. Eles chamavam de outros nomes, mas é só para você entender que o sistema era o mesmo. Quem mandava era o cabeça, que era o rei. Depois tinha os governadores, e abaixo havia os prefeitos. Os prefeitos cuidavam de províncias, equivalente às cidades de hoje, e eles prestavam conta aos governadores, e os governadores prestavam contas ao rei, e Daniel fazia parte de um dos ele não era só mais alguém que trabalhava para o rei, ele fazia parte de um dos 3 maiores homens do reinado, era Daniel. Deus exaltou ou não exaltou? Deus abençoou ou não abençoa? Mesmo em terra distante, Deus abençoa, porque a promessa de Deus não existe fronteira. Promessa de Deus, Deus não vê limitações para abençoar. Onde Deus quiser te exaltar, Ele te exalta. Ei, não foi assim com Isaac no deserto? Deus não olhou se era difícil nascer semente. Deus falou: Isaac, pode plantar, que eu vou fazer nascer semente e você vai colher frutos. Porque quando Deus quer abençoar, Deus não tem limitações para o seu agir. Jó disse: oh Deus, quem pode impedir o seu agir, os seus pensamentos? E Deus começa a exaltar Daniel, ele vira um dos governadores, mas Deus queria mais. E então, dentro do coração do rei Dário, ele tem a vontade de exaltar ainda mais Daniel, elevando Daniel de cargo, colocando Daniel acima dos governadores e abaixo do rei. Ele queria criar um cargo acima dos governadores e só prestaria contas para o rei. Só que quando a gente começa a ser abençoado, e quando geralmente a gente começa a crescer, surge um sentimento maligno chamado inveja. Chamado inveja. Tem muitas pessoas que gostam muito de você, sabia? Enquanto você estiver no mesmo nível ou abaixo dele, vai bater nas tuas costas, chamar de amigo, de irmão, mas a partir do momento que você começa a crescer mais do que a pessoa, ela começa a se incomodar. Mas estou dizendo isso, mundo, ou quem tem um coração que ainda não está convertido, porque quem tem o coração de Cristo é um coração simples, que tem prazer em ver alguém sendo usado por Deus, que tem prazer em ver Deus, alguém abençoando a outro. E sabe, como pastor, sabe qual é o meu prazer? E eu digo sem demagogia, eu tenho o prazer de orar, de clamar em seu favor e ver Deus abençoando a sua vida. E eu quero muito ver isso, ver Deus te abençoando, ver Deus te exaltando. Só que os homens, os outros governadores, os outros prefeitos, não ficaram felizes porque Daniel estava sendo exaltado.
Não ficaram felizes porque viram Deus exaltando Daniel. Então eles começam a planejar a queda de Daniel, a destruição de Daniel. E o que vai acontecer? Fazem planos e criam uma lei. Estou resumindo para a gente ganhar tempo. Eles vão criar uma lei, fazer o rei assinar, que ninguém poderia buscar a Deus, ou orar a qualquer Deus, ou pedir a qualquer homem, no espaço de 30 dias. E sabe por quê, irmã Catarina? Porque eles sabiam que o segredo para a inveja não tocar na vida de Daniel, não era porque Daniel se cobria de sal grosso. Era isso, gente? Não, a inveja não tocava em Daniel. Eu sei qual era o segredo. Porque Daniel usava uma pulseira com olho grego. É ou não é? Olho grego não afasta o mal olhado? Tem uma coisa que é mais forte, a pimenta. Não é a pimenta que afasta o mal olhado? É o que? É joelho no chão, é clamar a Deus, é invocar o nome do Senhor, e Ele vai acampar os anjos para ficar ao nosso redor. E Ele já acampa, na verdade, daqueles que o temem, né? E eles sabiam que o segredo de Daniel ser abençoado é porque Daniel era um homem de orar, porque Daniel era um homem de oração. E na verdade, olhem para cá um pouquinho, por favor, preste atenção agora. Você que está acompanhando no YouTube também, essa mensagem vai para a internet. O segredo para a gente estar de pé, na verdade, é a oração. O segredo para o crente, para o cristão se manter de pé, é a oração. Porque enquanto a gente ora, Deus dá força ao nosso espírito. Você acha que era à toa que o Salvador Jesus, ele tinha uma vida, como Gabriel pregou na sexta-feira, uma vida de oração e de jejum? Você acha que era à toa que Jesus, ele disse assim, olha, a carne, quando ele estava indo para ser crucificado, sabendo que faltava pouco para isso acontecer, ele orou e disse, a carne verdadeiramente é fraca, mas o espírito está pronto. Ele estava dizendo assim, se eu não oro, a minha carne ela é fraca, a minha carne vai militar contra o espírito que quer fazer o certo. Não é o espírito de Deus, é o nosso. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. A carne, ela quer fazer o que é do mundo, da carne, ela é fraca para isso. Não que a gente tenha que pecar, não é isso que Jesus estava dizendo, mas se a gente não tem uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, nós vamos ficar com a carne forte e com o espírito abalado. Mas quando nós oramos, o nosso espírito é fortalecido e nós ficamos de pé. Está entendendo isso? Então aqueles homens entenderam que a força de Daniel estava na sua fé, e eles vão armar projetos, planos, para fazer com que Daniel não buscasse a Deus, porque sabia que a força de Daniel vinha de Deus. A mesma coisa aconteceu com Sansão. Sansão era muito forte, mas Sansão só era forte quando o Espírito Santo de Deus se apossava dele. Era de Deus que vinha a força de Sansão. E quando o cristão não ora, o cristão se torna vulnerável, fraco, irmã Shirley. Quando o cristão não busca Deus, ei, olhem para cá, igreja. Se você estiver com sono, vá um pouquinho lá no fundo, lava o seu rosto, mas se atente, porque quem quer falar com você é o Espírito de Deus. Ei, quando o cristão não ora, quando o cristão não busca, ele está cumprindo o objetivo de Satanás. É bem verdade que nós agora estamos vivendo o tempo de pandemia, e a partir de amanhã aqui no estado de São Paulo, nós vamos ter uma restrição um pouco maior, mas isso não quer dizer que você não vai manter a sua comunhão com Deus, porque se você deixar a sua comunhão com Deus, você se torna fraco espiritualmente. Aqueles homens sabiam que a força de Daniel estava na sua fé, então eles criaram um decreto para que Daniel não buscasse ao Senhor, para que Daniel não tivesse acesso a Deus durante 30 dias, para que Daniel
ali não tivesse a força que vinha do alto na vida dele, buscando ocasião contra Daniel. Mas o cristão que ama a Deus, ele adora ao Senhor em espírito e em verdade. O cristão que ama a Deus, ele adora a Deus em tempo e fora de tempo, seja em Jerusalém, seja nos montes em Sião, seja em casa, seja na igreja. Ele tem um tempo para buscar ao Senhor, ele tem um tempo para invocar a Deus, ele tem um tempo para manter a sua fé acesa. E Daniel era um crente abusado. Ei, e sabe o que falta um pouquinho nos dias de hoje? Crente abusado. Falta um pouquinho uns crentes igual Elias. Falta um pouquinho às vezes uns crentes abusados igual Daniel, de chegar igual Elias chegou na cara do rei e falou assim: ó rei, não vai chover não, porque tu está em pecado, Acabe. Está faltando, não é crente que julga a vida dos outros, mas crente que chega e fala o que Deus manda. Esses dias veio uma pessoa pedir conselho aqui na igreja: pastor, posso pedir um aconselhamento? Claro. Ó, pastor, minha vida está assim, assado. E Deus puxou minhas orelhas, porque eu fui político com a pessoa. Sabe quando você leva no banho-maria? Não, eu devia ter chegado na pessoa e com respeito, com educação, ter dito assim: você precisa se apegar mais com Deus, sua vida está assim. E o caso dessa pessoa específico era isso. Falta às vezes essa ousadia e essa coragem que nós temos que ter dentro de nós. Ei, Daniel falou assim: eu vou deixar de buscar o meu Deus, vou buscar e ainda vou orar com as janelas abertas, porque tinha a promessa que quando Salomão consagrou o templo, ele falou: olha, se vocês orarem, olhando para cá, enfim. Então ele abriu as janelas do quarto dele que dava para Jerusalém, e ele começa a clamar ao Senhor, e aqueles homens que estavam tramando mal contra ele, olham e veem Daniel clamando, orando, e vão contar ao rei. Chegam lá e dizem: ó rei, você não criou um decreto que ninguém podia orar em 30 dias? Criei. Pois bem, Daniel está orando. E o Senhor sabe qual é a sentença, rei? Sei: jogar na cova dos leões. Só que quem queria perder um funcionário tão bom quanto era Daniel? Imagine que você seja um empresário, ou talvez alguém aqui no nosso meio realmente seja. Eu sei que o irmão Vanderlei ele é humilde, ele é simples, mas ele tem aí umas 3 empresas de portaria. Toma posse, meu amado. Imagine que você tivesse aí uma empresa, ou você tem uma empresa, e tem um funcionário muito dedicado. Não, um funcionário que você não precisa pedir nada para ele, ele faz. Antes de você: ô fulano, você pode fazer tal coisa? Já fiz. Ô fulano, não é assim. Sabe aquela pessoa aplicada, dedicada? Assim era Daniel para o rei. Então quando o rei ouviu que Daniel estava orando, e que ele tinha que jogar Daniel na cova dos leões, o rei não ficou feliz com aquilo. Ei, e aqui Deus vai falar poderosamente ao seu coração, entenda os detalhes. O rei ficou muito triste, Gabriel. Eu vou perder o meu melhor servo, porque Daniel era tão bom servo, que o rei queria constituí-lo acima dos governadores. Então ele pensa: eu vou perder o meu melhor servo, o meu melhor funcionário. Meu Deus. E sabe o que o rei faz? Antes de acabar o dia, pastor Israel, ele começa a buscar um jeito de salvar Daniel. Ei, antes de acabar o dia, talvez ele chame os seus assessores, ele chama o pessoal do jurídico do reino, e começa a perguntar: não tem um jeito da gente livrar Daniel? Eu não quero que Daniel seja morto, eu não quero que Daniel seja jogado na cova dos leões. Vamos dar um jeito para Daniel não ser morto. Só que não tinha como. Ainda, apesar do rei ser o homem mais poderoso talvez que havia na terra naquela época, porque era
o rei do maior império atualmente naquela época, né? Ainda assim, não tinha o que fazer, porque quando era assinado uma lei e carimbado, na lei dos Médios e Persas não tinha como revogar. E aqui entra um detalhe da mensagem que Deus quer falar ao seu coração. O rei tentou de tudo, irmã Raquel. O rei tentou de todas as maneiras, Gabriel, salvar Daniel. O rei tentou dar um escape para Daniel de todas as maneiras, mas não conseguiu. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Você conhece a história. Só que lá na cova dos leões, Daniel vai orar. E quando ele ora, a Bíblia diz que Deus manda um anjo e tapa a boca dos leões. Ei, recebe aí na sua vida. Quando falta socorro dos reis da terra, tem socorro do rei dos céus. Quando falta provisão dos homens na terra, levanta suas mãos para você receber essa. Você não vai ficar sem a provisão dos céus. Pode faltar provisão da terra, mas tem provisão dos céus. Quando você clama, quando você busca, quando você invoca o teu rei, o Senhor, Ele trabalha em favor dos que nele espera. Ele não vai deixar faltar nada para você. Pode os homens, pode uma mãe se esquecer de um filho que veio amamentar, mas o Senhor não deixa faltar na sua vida. Ei, escute, não vai faltar para você, não vai faltar a farinha na panela, não vai faltar o azeite na botija, não vai faltar a paz no seu coração, não vai faltar a alegria do Espírito Santo na sua vida, porque há um Deus que te garante vitória. Não sou eu, não é o pastor A, B, C, é Deus que está em seu favor, é o Rei dos Reis que cuida e zela da tua igreja, que zela do teu povo. Ei, os homens na terra podem falhar, irmã Graça, os homens mais poderosos, os seus amigos, porque o rei era amigo de Daniel, os seus amigos podem falhar, o governo pode falhar, sabe, todo mundo, uma mãe pode falhar, mas Deus não. Deus não, porque os ouvidos do Senhor não estão tapados, e suas mãos não estão agravadas para que não possa ouvir e não possa salvar o seu povo. Ei, você é a menina dos olhos de Deus, meu amigo, minha irmã. Não vai faltar socorro da parte de Deus na sua vida. Deus diz para você hoje: fique tranquilo, acalma o teu coração, acalma o teu coração, acalma o teu coração. Porque Deus não tem prazer, a Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio, pessoa que não serve a Ele. Deus é um Deus muito benigno, pessoal. Nosso Deus é um Deus tão bom que as suas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Se Deus se importa com o ímpio, que muitas vezes blasfema do nome dEle, e não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais na sua igreja, o seu povo. Então, o rei realmente não conseguiu salvar Daniel, mas o Rei dos Reis conseguiu. E a palavra de Deus diz, e eu acabo a mensagem agora, a palavra de Deus diz que Daniel lá na cova dos leões, né? Ele orou, Deus tapou a boca dos leões. No dia seguinte, na manhã, a Bíblia diz que aquela noite o rei não dormiu e não comeu nada. Quando chegou no dia seguinte de manhã, Daniel estava lá na cova, e o rei perguntou: Daniel, seria o caso do teu Deus ter te salvado? Daniel era abusado, mas nem tanto, ele foi educado. Ele disse assim: rei, o meu Deus enviou o anjo e tapou a boca do leão. Eu podia ter dito assim: rei, diferente do Senhor, o meu Deus é todo poderoso, e quando Ele decide agir, ninguém impede. Mas aí sabe o que vai acontecer? Tiram Daniel da cova dos leões, sem dano, sem ferimento. Você vê, Daniel passou pela cova, mas depois, lembra o começo da mensagem? Que a gente vai passando por tribulações. Qual era o plano do rei Dário para com Daniel? Fazer o quê? Aí eu pergunto para você,
Depois que Daniel saiu da cova dos leões, será que Daniel foi exaltado ou não? Claro. Você vê que a gente passa por provas, a gente passa por dias difíceis, mas depois do dia difícil vem a exaltação de Deus. Ei, eu encerro. Sabe o que vai acontecer, irmão Vanderlei? O diabo vai fazer de tudo, para você não orar, para você se afastar da presença de Deus, para que o diabo não veja Deus te exaltando. Esse sentimento de inveja vem do inimigo, irmã Graça. Ele faz de tudo para que você não seja exaltado. A vontade do diabo, ele trabalha para isso, para matar, roubar. É só isso que ele sabe fazer. É tão limitado que ele só sabe fazer isso: matar, roubar e destruir. Mas ele tem as artimanhas dele. Mas uma das artimanhas de Satanás é fazer com que o crente não ore. Ele falou assim: eu vou fazer um decreto para ninguém orar durante 30 dias. Daniel estava orando. Aí chegou na cova dos leões, o que Daniel fez? Chegou. Por que, Gabriel? Porque a história define o momento. Uma mensagem abençoada que ele trouxe na sexta-feira. Porque quem tem uma vida de oração, tem uma história de oração, vai definir momentos de vitória na vida dele. Ei, a pessoa que é crente mesmo, o cristão mesmo, ele ora quando ele está sendo exaltado, quando ele está entrando em tribulação, quando ele está na cova, ele ora também. Em todo tempo ele ora. E o inimigo sabe que ele vai trabalhar de todo jeito para não ver o crente sendo exaltado, mas enquanto o crente está orando, o inimigo vai trabalhar e vai ser em vão, porque ele vai ter que olhar para a sua vida e vai ter que ver Deus te exaltando, em nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte a palavra de Deus. Oh glória, aleluias, glória a Deus. Enquanto vocês